Em que consiste a salvação pela lei ou pela graça? Em 2 Coríntios 3 verso 6, o apóstolo Paulo nos diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja em Coríntios, para defender seu ministério apostólico e explicar a superioridade do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Ele aborda a transformação espiritual que ocorre por meio do Espírito Santo, destacando a diferença entre o ministério da lei mosaica e o ministério da graça em Cristo. Nesse versículo específico, Paulo enfatiza que Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, um pacto fundamentado não na letra, lei escrita, mas no Espírito, vida em Cristo. Agora vamos analisar o versículo. Primeiro, nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Aqui, Paulo declara que Deus é quem capacita os crentes para serem ministros. Essa capacitação não vem de habilidades humanas ou conhecimento intelectual, mas do poder do Espírito Santo. Ministros de um novo testamento refere-se ao novo pacto estabelecido por Jesus Cristo através do seu sangue. Lucas 22 verso 20. Diferente do Antigo Testamento, que se baseava na lei de Moisés, o Novo Testamento se baseia na graça e na obra redentora de Cristo. Segundo, não da letra, mas do Espírito. Paulo faz uma distinção entre a letra, lei, e o Espírito, graça de Cristo. A letra mata. A letra refere-se à lei mosaica, que foi escrita em tábuas de pedra, Êxodo 31 verso 18. Embora a lei fosse santa e justa, Romanos 7 verso 12, ela revelava o pecado, mas não oferecia poder para vencê-lo. Exemplo, a lei dizia, não cobiçarás, Êxodo 20 verso 17, mas não dava poder para dominar os desejos carnais. Em vez disso, ela expunha a culpa do homem, condenando-o à morte, Romanos 6 verso 23. O Espírito vivifica, refere-se à obra do Espírito Santo que dá vida espiritual. Diferente da letra, que apenas apontava o pecado, o Espírito capacita o crente a viver em obediência e santidade. João 6 verso 63, afirma: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Terceiro, o significado espiritual. A frase, a letra mata, mas o Espírito vivifica, resume a diferença entre dois sistemas. Primeiro, o Antigo Testamento, lei, baseava-se em ordenanças externas e rituais. Não tinha poder para transformar o coração. Produzia condenação, pois ninguém conseguia cumpri-la perfeitamente. Segundo, o Novo Testamento, graça, baseia-se na fé em Cristo. O Espírito Santo habita no crente, produzindo transformação interior. Oferece vida eterna e libertação da condenação. Paulo está ensinando que depender apenas da obediência à letra da lei leva à morte espiritual, porque o homem, em sua natureza pecaminosa, é incapaz de cumpri-la. Mas, por meio do Espírito Santo, o crente recebe poder para obedecer e viver em novidade de vida. Devemos evitar o legalismo. Muitos hoje ainda vivem sob um espírito legalista, tentando alcançar a salvação pelas obras da lei. Isso conduz à frustração e à morte espiritual. Devemos depender do Espírito Santo. Os crentes devem buscar a direção e o poder do Espírito Santo diariamente para viverem em santidade. Devemos compreender a verdadeira liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade não está em regras externas, mas na transformação do coração pela graça de Deus. Devemos proclamar o Evangelho da graça. Assim como Paulo foi feito ministro do Novo Testamento, todo cristão é chamado a proclamar a mensagem da salvação, levando outros a serem vivificados pelo Espírito. O ensino de Paulo em 2 Coríntios 3 verso 6 revela a incapacidade da lei de salvar e a necessidade de depender do Espírito Santo para receber vida e transformação. A letra da lei expõe o pecado e traz condenação, mas o Espírito Santo oferece graça, poder e vida eterna. Portanto, a mensagem do Evangelho não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas uma oferta de transformação espiritual por meio de Jesus Cristo. Esse versículo nos lembra que, sem a obra do Espírito, estaríamos espiritualmente mortos. Por isso, devemos nos render ao Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós e nos capacite a viver para Deus. E por hoje é só. Nos ajudem a evangelizar, se inscreva no canal, curta e compartilhe e comente em nossos vídeos. E se você não for inscrito, já se inscreva para receber as novas notificações dos novos vídeos. Fui!